Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, nós estávamos falando no início da programação sobre a importância da leitura bíblica, né? Sobre a importância dos textos bíblicos como instrução. Em Salmos, pastor Adroaldo, Salmo 119, o conhecido salmão, o maior salmo da Bíblia, 176 versículos, né? Nós vamos encontrar no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pastor Adroaldo, a leitura, nós estávamos falando no início do programa, quando a gente lê, a gente não contempla uma imagem, mas no nosso cérebro a gente começa a imaginar, construir uma imagem daquilo que a gente está lendo. Então a leitura, de um modo geral, ela sempre trouxe uma influência, quer seja a leitura bíblica dos textos sagrados, como uma leitura secular. A leitura secular, porque ela traz conhecimento, ela traz instrução, traz instrução e muitas vezes pode trazer, conforme a leitura e conforme a literatura, pode trazer também conhecimento e instrução e distorção de princípios. Com certeza. Por isso é importante que nós possamos fazer uma boa leitura e escolher, livros que sejam adequados. Nós falamos livros, né? A palavra de Deus, a Bíblia, nós temos 66 livros compilados aqui. A Bíblia é composta de 66 livros. Então, dividido entre Novo e Velho Testamento. Por isso que é Bíblia, né? Biblioteca, né? Vem de vários livros juntos, né? Então a Bíblia é um conjunto de livros. Né? Exatamente. Então, como manual de vida, a gente diz que a Bíblia é o manual de vida do ser humano. E de fato a Bíblia é a instrução de Deus para o nosso dia a dia. O salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui o salmista, ele está falando com Deus, ele está falando para Deus a respeito da importância do texto bíblico. Eu creio que quando a gente diz para Deus que a palavra dele é importante, eu creio que quando você olha para a Bíblia, você olha para a palavra, você olha para a instrução e considera ela como algo essencial para a tua subsistência, tua existência, é uma forma de glorificar a Deus. De assim, Senhor, a tua palavra, ela realmente, eu preciso dela. E quando você tem um coração desta forma, você também está aberto para que a influência ela seja muito maior do que simplesmente uma leitura. Porque a leitura em si já te traz uma influência. Qualquer tipo de leitura te traz uma influência. Agora, quando você vê a palavra de Deus como algo de extrema importância, lâmpada para os pés e a tua palavra e luz para o teu caminho, significa que a palavra de Deus ela ofusca as trevas. Em Efésios diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, contra as forças espirituais do mal. Então, a gente sabe que como é que se vence essas coisas, Como vencer as forças espirituais do mal? Como vencer o nosso dia a dia, Então, quanto mais seja fortalecido no Senhor, está lá em Efésios, Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, a palavra de Deus é que traz esse fortalecimento. A palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, ou seja, nos dá um novo panorama, uma nova perspectiva de vida. Quando diz, pastor, que ela é lâmpada para os pés, ela mostra que aonde nós estamos pisando, os pés, onde eu estou agora, e ao mesmo tempo ela diz que é lâmpada do caminho, ela também te aponta um caminho para você trilhar. Eu acho que a vitória, a gente precisa saber onde a gente está, para depois chegar em algum lugar. Primeira coisa, onde eu estou, para onde eu vou. A palavra de Deus, a instrução de Deus, ela tem a capacidade de nos orientar, uma bússola também, ela mostra a direção, do mundo que está perdido.
Em cima disso que tu tá falando, eu vi um pequeno vídeo na internet que dizia assim, uma pessoa, não me aprofundei para pesquisar quem era, como era, mas a pessoa disse algo interessante, disse que a ansiedade você está atrelado ao futuro, a depressão você está atrelado ao passado e o estresse você está preso no presente. Interessante, né? Deve ser algum psicólogo, alguma coisa, depois eu vou pesquisar. Mas faz sentido. Faz muito sentido. E aí tu falou, na verdade, que a palavra vamos ler o texto de novo do Salmo 105. Lâmpada para os pés. Então ela mostra onde você está. Ela te situa. Né? Ela situa, né? Ela te situa. E luz para o meu caminho. Também ela te mostra uma direção. Uma direção para você sair de onde você está, né? Uhum. Senão você às vezes fica preso, né, em alguns círculos viciosos, né? E aquilo que o mundo está te oferecendo, as pressões e opressões do mundo, e você não sabe como sair. Então, quando você absorve a palavra, você se alimenta da palavra, você passa a compreender a vontade de Deus, Deus descortina através do seu espírito, através também da palavra, né? E mostra que, né, onde você está e aquilo que está te prendendo, mas também não é só te mostrar para que você viu onde está errando, não é só para apontar o defeito, né? Também aponta o caminho para você ser abençoado e para você sair das trevas, né? Então, o Espírito Santo, ele se vale desta palavra. Eu creio que é uma ferramenta, a palavra de Deus é uma ferramenta, é Deus falando conosco, e o Espírito Santo trabalha esta palavra no nosso coração para trabalhar nossas vidas, né? Então, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente está trazendo algo que é precioso. A gente não para pensar, né? A gente faz as coisas sem pensar. É Deus falando conosco. É Deus deixando algo para nós. Assim, eu vou deixar algo escrito para vocês. Isso são orientações minhas, especiais para vocês serem abençoados, né? Isso aqui eu fico pensando, na época que não existia internet, nem telefone, as pessoas se comunicavam com cartas. Uhum. E eu peguei o final, eu era muito criança ainda, né? Mas a expectativa, talvez algumas pessoas que estejam aqui nos acompanhando tiveram a oportunidade de enviar uma carta ou receber uma carta. Eu lembro que quando eu estava em Israel, quando eu fui visitar Israel em 2006, já tinha telefone celular e tudo, mas eu comprei um cartão, né, um postal, né, e fiz uma dedicatória e mandei para minha família, né, quando eu estava de lá. De lá. Mandei para casa. Mas eu cheguei de viagem primeiro que o cartão. É interessante. Viu essa, João? Cheguei primeiro com o cartão. Mas assim, a expectativa de tu escrever, de tu, né? É uma dedicação, e a expectativa de quem tá recebendo, né? Uma notícia. Aí eu fico pensando, né? Os textos bíblicos, né? A palavra de Deus é a voz de Deus. É Deus trazendo notícia. Olha, o que o céu tem para me dizer do que eu estou vivendo, né? Qual é a orientação dos céus para os dias de hoje? Às vezes as pessoas ficam assim, eu tinha que ouvir, tô esperando Deus falar. Mas vai esperar até quando, irmão? Abre a Bíblia. Já tem, né? Deus está falando e continua falando. Exatamente. E às vezes você pega um texto bíblico, se você ouvir 10 pregações... Cada uma sai diferente, né? Cada uma tem uma mensagem. Algo melhor, né? É um negócio impressionante. Eu estou falando sem invenção. Sem tirar do contexto. Sem tirar do contexto. Exatamente. Sem tirar do contexto. Então, assim, a palavra de Deus, quando nós olhamos aqui Mateus 7:24, Jesus disse assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, vamos lá. Todo que ouve e pratica é comparado a um homem prudente. Então, a palavra de Deus nos traz prudência. A palavra de Deus, toda leitura, ela tem uma influência sobre nós. E veja a influência, né, o quanto nos influencia e o resultado que a palavra de Deus, ela nos faz ser prudentes. Todo que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, tudo que ele faz vai ter base. Isso aqui é você aprender a fazer algo com estrutura, porque o homem, aquele que ouve e não pratica, ou seja, não traz para o seu dia a dia. Quando você lê uma literatura como literatura, embora você não lê qualquer outro tipo de literatura que não seja a Bíblia, você vai de alguma forma ser influenciado.
Gera uma influência. Gera uma influência. Mas você não... Às vezes você não pratica, mas aquilo mexe contigo. Claro. Mexe contigo. O que o Senhor Jesus está dizendo, aquele que ouve e pratica, a importância de não somente ser uma literatura, que de alguma forma já vai trazendo uma influência, mas colocar em prática no dia a dia, nas tuas decisões, na formação da tua família, na condução da tua família, na condução dos teus filhos, na condução das tuas finanças, na condução da tua saúde. Aqui está dizendo o seguinte, que quem faz isso é comparado a um homem prudente que edifica, ou seja, constrói algo sobre a rocha. Você constrói algo que se torna inabalável. Você constrói algo que é construído sobre a rocha, eu creio que vai além, né? Além da existência de quem construiu. Você deixa um legado. Sim, é verdade. Você deixa um legado. É verdade. Então, assim, nós olhamos Brasília hoje. Como é que é o nome do arquiteto que Oswaldo Souza? Não. Oscar Niemeyer. Niemeyer, é verdade. Oscar Niemeyer. É verdade. Oscar Niemeyer. Ele arquitetou Brasília. Né? Então, ele já foi. Oscar Niemeyer já foi, né? Falecido. E a gente vê aí as edificações, né, permanecem e vão se, vamos dizer assim, entre aspas, se perpetuando, porque vai chegar um ponto que, né? Mas aquilo que se constrói, que é a luz da palavra de Deus, né, a luz da orientação, o que o céu tem de notícia para me mandar de lá para cá, são as boas novas, nós vamos construir algo que aí sim se perpetua. Sólido, né? É algo sólido, porque é feito através da palavra de Deus. Então nós vamos construir o quê? Nós vamos construir a edificação que nós fizemos, vai muito mais além do âmbito natural do que ter uma estrutura financeira, do que ter uma casa, um imóvel adquirido, um automóvel, 2 ou 3, sei lá o que for, que a gente possa deixar de patrimônio para os nossos filhos. Aqui está falando de uma família alicerçada na rocha, é uma família alicerçada na instrução de Deus. Você vai ter filhos e netos com caráter, com ética, comprometidos com Deus, tementes a Deus, não só pelo que você diz, mas pelo que você vive. E aí nós vamos ver o seguinte, o que ouve e pratica. Porque daqui a pouquinho, se a gente ouve e pregar para os nossos filhos, mas não praticar, não tem efeito, né? A gente até o contrário, né? O nosso testemunho fala muito mais forte que as nossas palavras. É verdade. Porque quando a prática, né? Quando você pratica, você está colocando efetivamente aquela palavra passa a gerar vida, né? A prática vai gerar a vida, né? Então, assim, a instrução ela te orienta. Mas quando pratica, a vida vem. A vida, o resultado daquela isso, palavra gera vida. Que é vida. É isso aí. É vida. Então, as pessoas, né, dar moral, né, nas pessoas e não viver é ruim, né? Porque tu acaba até desqualificando essa palavra. De alguma forma, né, nós estamos desonrando a Deus, né, quando a gente não pratica essa palavra. Porque você fala de algo que não vive, a pessoa vai assim, mas pô, que coisa é essa? Não tem... Então não funciona. Não funciona. Não funciona. Se ele não usa para ele... até é muito bonito essas coisas que tá falando, mas que resultado? Não tem resultado nenhum. Fica num âmbito mais subjetivo do que realmente... Então, o resultado vem sim na prática, né? E a prática é quando você ama aquilo, né? Você ama a palavra, quando você entende que a palavra, ela vem de Deus. Ela é o desejo de Deus para nós. Deus fala para Moisés, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, né? De tudo que tu tem aprendido, né, da palavra, né, da instrução de Deus, não se desviar da palavra, significa a palavra toda ela é inspirada por Deus, toda ela. Então algumas pessoas, mas isso é importante, isso não é. Não, toda a palavra é importante, né? Então, não, mas isso não é bem assim. As pessoas falam, né? E as pessoas acabam usando da palavra somente aquilo que elas acham importante, quando na verdade toda a palavra é importante. E toda a palavra ela é boa, né, para discernir, né, e para mostrar e trazer luz sobre a vida do ser humano, sobre a realidade do ser humano. Quando nós queremos só a parte boa, né, as pessoas às vezes querem só a parte boa da palavra, a correção elas não querem, né? Quando Deus dá uma apertada um pouquinho mais... Como se correção não fosse bom. Como se a correção não fosse nos levar para um nível acima. Né? Exatamente. Nos edificar, né? A edificação é importante, mas
não é só a parte boa, as promessas, mas toda a promessa... Olha o que diz Romanos 15. O apóstolo Paulo diz Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha aí. Então, assim, a palavra de Deus, ela traz consolo. A palavra de Deus, ela traz também esperança, porque nos mostra que tem solução, tem resultado. A palavra de Deus é poderosa. Então, está estourando o nosso tempo, são 9 horas da manhã. Vamos valorizar a palavra de Deus. Hoje em dia, tudo que se faz via internet, imagem, áudio e vídeo, faz o nosso cérebro ficar um pouco preguiçoso. Quanto a tudo pronto, né? É, tudo pronto, né? Então dificulta um pouco esse desejo da leitura, né? E tem 2 formas de leitura, né? Uma é você meditar, não é aquela leitura corrida. E outra é aquela leitura corrida que você absorveu informação, mas às vezes não teve a devida compreensão. Então, assim, 2 formas de ler. E a palavra de Deus a gente tem que inculcar na palavra, tem que meditar na palavra. Meditar dia e noite, né? Então, olha o que diz Salmos primeiro, né? A gente começa a lembrar dos textos, né? Salmos primeiro, né? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aqui, quando fala lei do Senhor, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Meditar. Né? Olha só. Medita dia e noite. Meditação é quando você tira um tempo. A gente pode ler como um livro, para ter conhecimento. E às vezes, a minha esposa, eu já li a Bíblia toda, claro, imagina. Mas às vezes assim, tu fica um tempão no texto. Às vezes eu pego um livro para ler, eu custo, porque eu vou sublinhando. Eu tenho um caderno, que certas frases e temas que me chamam a atenção, eu vou rabiscando. Porque eu não tenho alguns dizem que eu tenho boa memória, para algumas coisas eu tenho realmente. Se a gente estiver conversando e falar sobre um número, sobre vários assuntos aqui, e começar a falar sobre números, tem tal compromisso isso, tal compromisso aquilo, eu posso não dar o valor exato. Mas se nós falar amanhã, provavelmente antes de pegar a agenda, eu vou lembrar de tudo que a gente conversou. E vou dizer assim, nós não tínhamos um compromisso que era X reais. Aí eu vou me lembrando de tudo. Então, agora, assimilar às vezes os capítulos, versículos e a memorização daquele contexto, né, numa leitura rápida, fica mais difícil. Isso aqui que eu tiro para mim é tanta riqueza que se tu tem que guardar tudo, né? E aí eu tiro um tempo maior. Guardar o máximo possível. O máximo possível. E aí tu fica ali, em 2, 3 capítulos e não sai. E não sai. E li alguns livros, eu faço isso também, a mesma coisa. Então, assim, só que a idade tá passando, né? Eu tô com, consigo fazer 55. Então, eu fico pensando assim, Deus, eu tenho que ter mais velocidade nesse negócio aí. Me dá uma rapidez maior para fazer a mesma coisa. Né? Para que eu possa também ter essa meditação, né? Porque quando fala em meditar, não é algo... Não, meditação é um negócio... É interessante, né? Você ficar ali e ter a velocidade de meditação. O pastor Isaías tem uma graça, né? Ele é diferenciado. Né? Diferenciado. Então, isso é importante. Então, vamos valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não temerei, eu sei que comigo está. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Amém, obrigado, Pai. Deus, pela tua palavra. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, que tu nos ama e deixou as tuas escrituras para que sejamos instruídos e que a instrução, Senhor, venha despertar pelo teu Espírito sede, fome e desejo desta comunhão com a tua palavra. Sim, Pai. Queremos ouvir a tua voz, não correndo de um lado por outro atrás de ventos de doutrina, mas através da instrução bíblica, a tua palavra que é poderosa, Senhor. Queremos ser fortalecidos em ti, na força do teu poder. Amém, Pai. Por isso, nesta manhã, Paizinho querido,
toca em cada homem, cada mulher, cada um que nos assiste. Amém, Pai. Cada um que assiste essa live possa ser tocado pelo poder da tua palavra, porque aquele que ouve e pratica é capacitado para construir, Amém, para Jesus. edificar algo sólido. Nós ministramos o teu poder, nós oramos de acordo com a tua Amém, palavra, declarando, Senhor, os enfermos sendo curados, os cativos, Em nome Pai, em de nome de Jesus. Jesus, sendo libertos, o poder da tua palavra trazendo crescimento e edificação, e o teu nome sendo glorificado, de forma que as pessoas enxerguem, Senhor, e venham ver a Cristo sendo formado pela tua palavra, pelo teu Espírito em nossas vidas. Nós te agradecemos, oramos por cada um que nos assiste, abençoa a vida financeira, a saúde, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. A cada manhã